eu não sabia que ia ser ensino tão formal. Bom, então agora, valendo, né? Então Valendo. sejam todos bem-vindos. Aqui nós chamamos na nossa linha de Seminário de Formação Doutoral 2, de Denilton Silveira de Oliveira, que é tanto meu orientando quanto do professor Luiz Marcos. Eu trabalho a questão da formação de professores e Luiz Marcos trabalha mais a questão da robótica em si. Então, nós estamos aqui agradecendo a presença de todos, especialmente do professor Denis, e da Universidade Católica São Pablo, de Arequipa, Peru, que fez essa leitura, e não só ele está aqui contribuindo com esse momento formativo, mas ele está lendo o produto de algo do qual ele participou ativamente. Então, foi um processo construído coletivamente, o que Denilton vai relatar, e o professor Denis esteve desde o processo de planejamento, teve toda a implementação, e agora ele vai ter a chance de analisar aquilo que Denilton, que nós tivemos a oportunidade de colocar na tese. Então, gostaria também de agradecer a presença da professora Francisca Edilma, da UFRN, que trabalha com a formação de professores e que vai poder nos dar um auxílio nessa perspectiva também. Então, a professora Edilma é da linha de Educação, Política e Praxis Educativas, da qual eu integro, do programa de pós-graduação em Educação, no qual eu, Denilton e Francisca Edilma fazemos parte. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, a leitura acurada de vocês, para que a gente possa melhorar esse trabalho que tem se construído coletivamente desde os seus primórdios. Então, eu passo, nesse momento, a palavra para Denilton, que vai ter 30 minutos para a sua apresentação, e, em seguida, nós passamos a palavra para os avaliadores que vão dar as suas contribuições. Então, muito obrigada. Denilton, a palavra é sua. Antes de começar, Denilton, professor Luiz Marcos gostaria de dizer alguma coisa? Que a gente aqui está no processo de co-orientação, né? Então, essa mediação é coletiva também. Boa Denilton, sorte, a Denilton. palavra é sua. A palavra, então, é minha? Isso. Eu gostaria de, inicialmente, deixar, então, a minha saudação aqui a todos, né? Eu fico muito feliz por estar vivendo esse momento, um momento muito especial, né, na nossa vida. Quero agradecer muito, especialmente, aos meus professores orientadores que me conduziram até aqui. Realmente extraordinário ter tido essa experiência ao lado de Luciane Terra e o professor Luiz Marcos, né? Foram grandes professores, mestres, em todos os sentidos, né? No sentido não só acadêmico, mas também pessoal, também em relação à vida, né? E eu sou muito grato a Deus por esse privilégio que tive de tê-los como meus orientadores, né? E, em particular, os professores Denis e a professora Edilma, né, pela gentileza de ler e avaliar o meu trabalho. Fico muito feliz por vocês terem aceito esse convite, né, e estarem aqui conosco para essa apresentação. Bem, então eu preparei uma apresentação para ajudar nessa exposição, né? Vou tentar ser realmente breve, cumprir o tempo aí que me foi estipulado, para fazer essa apresentação, já que o importante, de fato, é a contribuição dos professores para esse trabalho. Bem, eu inicio, então, essa apresentação com esse tema, né? O tema nosso, desculpa aqui, o tema nosso, que é a formação continuada
em robótica educacional, implementação de uma política pública na rede municipal de Natal. Esse é o tema da nossa tese, né? E nós, então, partimos para alcançar os nossos objetivos, né? O nosso objetivo geral é analisar a formação continuada de professores em robótica educacional, tendo como base a robótica como recurso pedagógico de ensino, como parte da implementação da política pública de implantação da robótica nas escolas da rede municipal de ensino de Natal, na perspectiva de promover interdisciplinaridade, né? E a esse objetivo geral, mais amplo, alguns objetivos específicos foram vinculados, né? E esses objetivos específicos ficaram assim definidos. Mapear e analisar as políticas públicas e experiências de formação de professores em robótica educacional, né? Delinear e analisar as políticas da robótica, as aplicações da robótica educacional nas escolas, em particular sua aplicação como recurso pedagógico, né? Compreender a política de implementação da robótica educacional na rede municipal de ensino de Natal, né? Entendendo como ela aconteceu, como ela se deu nesse processo, analisar o planejamento e a formação continuada de professores em robótica educacional como recurso pedagógico, e analisar a promoção da interdisciplinaridade como consequência do uso da robótica educacional na mediação do processo de ensino e aprendizagem. A segunda estrutura basilar dessa pesquisa que eu quero destacar é o seu objeto de estudo, né? Que é a formação continuada de professores em robótica educacional, seguindo o currículo focado na aprendizagem da robótica como recurso pedagógico, que se mostrou efetiva para a implementação da política pública de implantação da robótica educacional nas escolas da rede municipal de ensino de Natal. Na verdade, é uma pergunta, né? Se mostrou efetiva para a implementação da política pública de implantação da robótica educacional nas escolas da rede municipal de ensino de Natal, esta formação propiciou interdisciplinaridade no trabalho desenvolvido pelos professores durante a realização das oficinas pedagógicas. Na verdade, o FOCOR ele foi um trabalho de parceria, né, entre a Secretaria Municipal de Educação, promotora da política pública destinada à implementação da robótica na rede, né, de ensino de Natal, a UFRN, que, através de sua equipe de pesquisadores, organizou a formação, planejou e executou essa formação, o NTE, né, como apoiador desse processo, dessa formação, né, cedendo espaço, ofertando, separando ali, né, voluntariamente professores que pudessem acompanhar essa formação para depois dar continuidade a ela. Então, o FOCOR ele foi consequência disso para essa implementação da robótica educacional nas escolas, promovendo aí a interdisciplinaridade no planejamento das aulas, né? Bem, e finalizando a apresentação dessas estruturas basilares que sustentam o trabalho, né, nós buscamos, então, atingir ou comprovar essa hipótese de pesquisa, né, a formação continuada de professores em robótica educacional, tendo como base a robótica como recurso pedagógico, possibilita a efetivação de políticas de implementação da robótica educacional em escolas, né, favorecendo a interdisciplinaridade
e isso nós vamos tentar, e durante a descrição do trabalho, né, durante a leitura do trabalho, os professores puderam, então, perceber se essa hipótese foi alcançada. Nós entendemos que sim. Eu não vou me deter no sumário, né, porque, para ganhar tempo, né, sumário aí essa estrutura, essa espinha dorsal da tese, né, mas certamente os professores farão as devidas análises nas suas avaliações. Fazendo uma rápida apresentação dos capítulos, o primeiro capítulo é um capítulo introdutório, né, onde foram analisados os elementos estruturantes da pesquisa. Eu inicio me inserindo na atmosfera da pesquisa, né? Então, lá eu sou bem sucinto, mas é assim que pretendo ser aqui também, mas há cerca de 18 anos eu comecei a atuar com formação continuada, né, quando fui para o Proinfo, como professor multiplicador do Proinfo, atuando ali na formação continuada de professores para uso das tecnologias, né? E foi essa minha ida para o Proinfo que me fez realmente desejar avançar no conhecimento das tecnologias. Na verdade, eu sou uma pessoa que realmente tem muita afinidade com as tecnologias, desde o primeiro contato que tive com elas. Então, foi quando eu comecei a realmente estudar essa área, fiz sistema de informação e tal, e fui me dedicando à aplicação das tecnologias na educação. Então, foi nesse ambiente de formação continuada que eu acabei me buscando, né, uma oportunidade de ingressar no mestrado acadêmico. E, nessa oportunidade, eu aceitei o desafio da professora Luciane para trabalhar com robótica educacional. Uma área que eu nunca tinha tido, até então, contato, né? Foi quando também, nesse momento, então, nós implementamos o nosso trabalho de mestrado, que era voltado, então, à formação de professores para uso da robótica educacional, né? Ali na Escola Estadual Presidente Kennedy. Foi nesse momento em que a UFRN iniciou, juntamente com a sua equipe, esse trabalho voltado para a formação de professores. Então, ali a UFRN deu uma guinada para avançar nessa direção, que nós entendemos é crucial para a implementação de qualquer política pública de inserção de tecnologias na educação, em particular da robótica educacional na educação, né? Então, esse trabalho de mestrado antecedeu e fundamentou o FOCORE, que é juntamente com os recursos tecnológicos e as condições materiais para a sua realização, o maior desafio da política de implementação da robótica educacional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Natal, na verdade, no âmbito de qualquer espaço de implementação da robótica educacional, especialmente no formato que nós entendemos ela deve ser desenvolvida, né? E essa política se fundamentou na lei, né, número 0588 de 2019, de 26 de junho de 2019, e esse capítulo se completa, então, abordando os procedimentos metodológicos que foram adotados no
nessa pesquisa, né? Nesse trabalho, nesse estudo. Esses procedimentos foram planejados e empregados de forma intencional, que analisam um projeto de intervenção didático-pedagógico, né? Portanto, a metodologia de pesquisa adotada foi a pesquisação. Ela seguiu rigorosamente as etapas de um ciclo completo que define esta metodologia, né? Diagnosticar, planejar, intervir, avaliar e refletir. Então, a pesquisação a que se refere esse trabalho se completou em apenas um ciclo da pesquisação, né? Embora a gente deixe claro lá no trabalho que a implementação da política, né, de implantação da robótica educacional no âmbito da rede municipal de ensino continuará a partir desse primeiro ciclo, que constituiu o nosso objeto de estudo, esse primeiro ciclo da pesquisação que constituiu o nosso objeto de estudo, né? Evidentemente, esses novos ciclos aproveitarão as experiências, os resultados colhidos naquele primeiro ciclo, já estão aproveitando, né? Embora sem necessariamente estar vinculado a um trabalho, a um trabalho acadêmico e tal. Quanto à natureza, a presente pesquisa se fundamenta na pesquisa qualitativa, né? Embora contendo dados de natureza quantitativa, e as principais características presentes nessa pesquisa, que a definem como sendo de natureza qualitativa, segundo o que aponta Ludwig e André, são ambiente natural como sua fonte direta de dados, né, e o pesquisador como seu principal instrumento, dados coletados predominantemente descritivos, preocupação com o processo maior do que com o produto, né, e análise dos dados tendendo a seguir um processo indutivo, né? A revisão de literatura que fundamentou teoricamente, que foi necessária para a análise das principais categorias da pesquisa, foram também apresentadas aí neste primeiro capítulo, né? Então, sobre a RE, bem como sobre as teorias educacionais a elas circunscritas, sua aplicação, potencialidades, quando usadas na mediação aí dos processos de ensino e aprendizagem, né? E a necessária formação dos professores que dela desejam fazer uso, a revisão de literatura buscou se apoiar em autores como Jurado et al., Ali Mises, né? Steve Moon, entre muitos outros, e os fundamentos necessários ao entendimento e análise dessa categoria foram, então, extraídos, né, a partir dessa revisão de literatura com esses autores, né? Para compreender, né, a categoria referente às políticas públicas aplicadas à formação do professor, especialmente as que estão voltadas para o uso das tecnologias, da informação e comunicação, com foco na robótica, além da consulta às fontes documentais oficiais, leis, decretos, tá? Dialogou-se com outros autores, como Cornello, né, Gonçalves, e Anadon, né, Rodrigues, Pereira, Mor, e entre outros, entre muitos outros autores que contribuíram para que pudéssemos entender se as políticas públicas aplicadas à formação de professores têm atendido às necessidades de formação que continuamente os professores precisam, né, para o enfrentamento dos desafios impostos por essa sociedade da informação em que nós nos encontramos.
E para, finalmente, compreender a importância da interdisciplinaridade, né, e as implicações da robótica, na verdade, a influência, né, a potencialidade da robótica educacional em sua promoção, né, nas práticas pedagógicas, nós travamos diálogos aí com outros autores, né, como Pelicão, Douro, Pereira, Jurado, também Etial, entre outros. Nós não vamos nos estender, os professores certamente puderam vê-los presentes ali no nosso texto, no nosso trabalho. Esses diálogos, né, permitiram entender que a robótica educacional, quando usada na mediação do ensino e da aprendizagem, estimula o trabalho por projetos, envolvendo professores de diferentes áreas do conhecimento, além de permitir a associação de conhecimentos de diversas áreas com atividades de ensino lúdicas, motivadoras, mesmo quando desenvolvidas por um único professor. O capítulo 2 busca analisar de forma contextualizada as políticas de formação continuada de professores com foco na robótica educacional, né? Assim, o capítulo ele inicia apresentando o estado da arte das experiências de formação de professores em robótica educacional, desenvolvidas entre os anos 2010 e 2020, já que antes nós não encontramos nenhum trabalho relevante sobre essa temática de formação de professores em robótica, né? Na sequência, discute as políticas públicas de formação continuada para uso da robótica em nível nacional, né? O objetivo aqui é compreender as concepções acerca do papel dessas tecnologias em meio à sociedade global e informacional, né? Com base nessa discussão inicial, discute-se, então, as políticas de formação continuada e a inserção da robótica na rede pública de educação básica brasileira, ressaltando, então, a proposta da política pública de Natal, né? Que foi, então, baseada aí na lei, como nós colocamos, na lei número 0588 de 2019, e suas implicações aí na educação de modo geral, né? Então, na primeira subseção desse capítulo, a gente dedicou a esse estudo da arte, esse estado da arte que nós criamos, né, que nós buscamos construir sobre a formação de professores em robótica. O objetivo foi situar o FOCOR em relação às experiências de formação de professores em robótica educacional desenvolvidas no mundo, né, observando suas peculiaridades e sua importância no sentido de formar professores para uso pedagógico da robótica, né? O uso da robótica como um recurso pedagógico deixa claro que a robótica não tem um ensino da robótica como um fim, mas o seu uso como um meio, né, como um recurso. Na segunda subseção, a gente busca mostrar que projetos de formação de professores, especialmente de formação continuada, dependem de muitos fatores, mas especialmente de políticas públicas bem estruturadas e direcionadas a esse objetivo, né? Uso de tecnologias na educação, especialmente as tecnologias digitais da informação e comunicação, adicionando aqui a robótica educacional, né? Pressupõe investimento para a inclusão do professor nesse universo, para a inserção dele nesse conhecimento, que é muito específico, não é? E precisa realmente de um investimento muito grande para poder dar conta dessa necessidade. E, na sequência, nós vimos que a ausência, né, de políticas públicas que ofereçam programas de formação continuada aos professores da educação básica é um dos principais entraves para o desenvolvimento de projetos inovadores em educação, especialmente envolvendo o uso de tecnologias como a robótica, né? E, finalmente,
finalizamos esse capítulo aí buscando conhecimento sobre as políticas de inserção da robótica nas escolas brasileiras. Então, essa subseção volta-se para a realidade brasileira, né? Não, no entanto, não mais limitado ao objetivo de identificação de iniciativas de formação de professores, objeto dessa tese, já que essas iniciativas são muito incipientes, né? E não tem muitos trabalhos que abordam, né, essa temática. Mas voltamos, então, para as políticas de inserção da robótica educacional nas escolas. Quais as iniciativas que estão sendo implementadas para inserir, então, a robótica nas escolas brasileiras? 10 minutos, Denilton. 10 minutos? Caramba! Meu Deus. Tá bom. Professor, eu agradeço a lembrança, pode me ajudar aí nesse sentido, tá? O capítulo 3 vai tratar da robótica educacional na mediação dos processos de ensino-aprendizagem, né? E tem como objetivo compreender como a robótica educacional pode contribuir com a promoção de práticas pedagógicas escolares que promovam a interdisciplinaridade, né? A robótica, como uma entidade social, tem uma linguagem própria que precisa ser dominada para que possa ser usada nas diferentes áreas do conhecimento e atuação, né? E isso exige, então, esse processo de inserção nossa nesse mundo, né? No 3, na primeira subseção, nós, então, vimos de forma genérica a história da robótica, e a robótica se constituindo em uma das tecnologias conhecidas como 4.0, né, relacionados a esse momento histórico da chamada indústria 4.0. Procuramos situar isso também, entendemos que isso era importante para a gente compreender esse momento, né? Na segunda subseção, né, do capítulo 3, nós procuramos ver a robótica educacional nas escolas, práticas possíveis dessa implementação, né? Então, fizemos uma análise das 3 possíveis práticas pedagógicas adotadas com a robótica educacional: a robótica como componente curricular, a robótica na preparação de equipes para competições, né? E a robótica como recurso pedagógico. A ênfase foi posta nessa última forma de trabalho com a robótica, que é o nosso objeto de estudo, né? Então, nesse modelo de aplicação da robótica na educação, segundo Alimises e outros estudiosos, a robótica é proposta como uma ferramenta para ensinar e aprender outras disciplinas da grade curricular em diferentes níveis de escolaridade, né? Então, a robótica como recurso pedagógico é geralmente vista como uma proposta interdisciplinar de atividades baseadas em projetos, né? E na última subseção desse capítulo, nós vamos tratar da interdisciplinaridade, justamente como um elemento comum a projetos desenvolvidos com a robótica educacional. Então, na visão de vários estudiosos, a interdisciplinaridade é apontada como elemento estruturante, né, das práticas pedagógicas mediadas por tecnologias robóticas. E aí nós temos diversos estudiosos que corroboram com isso, e mostrando exemplos de atividades em que a interdisciplinaridade está presente durante o processo de ensino e aprendizagem mediado pela robótica, né? Desde a tartaruga de Papert, né? Esses exemplos ali se multiplicaram, apontando, então, a robótica como realmente um recurso que promove a interdisciplinaridade nas suas práticas, sendo isso muito interessante, muito gratificante. Bom,
chegamos aí ao capítulo 4, né? Vai tratar da implementação da robótica na rede municipal de ensino de Natal, mostrando aí todo o processo de planejamento, né, desse trabalho. Portanto, aqui começa a busca pela resposta à questão de pesquisa, né? O objetivo desse capítulo foi justamente contextualizar a formação continuada de professores implementados na rede municipal de ensino como etapa fundamental da implementação da política pública, né, preconizada pela lei, como nós já colocamos, que inclui a robótica como atividade complementar de ensino. Portanto, aqui a gente começa a busca pela resposta à questão de pesquisa, que é a formação continuada de professores em robótica educacional, seguindo currículo focado na aprendizagem da robótica como um recurso pedagógico, né? Então, busca a resposta a essa questão de pesquisa, a formação continuada de professores em robótica educacional, né? Cumprindo o currículo focado na aprendizagem da robótica como recurso pedagógico, se mostrou efetiva para a implementação da política pública de implantação da robótica educacional nas escolas da rede municipal de ensino de Natal. Esta formação propiciou interdisciplinaridade no trabalho desenvolvido pelos professores durante a realização das oficinas pedagógicas. Então, a busca desta resposta é fundamentada, começa aqui e se aprofunda e se desenvolve, né, no capítulo seguinte. Eu estou tentando correr um bocadinho aqui, tá? Então, a busca dessa resposta é aprofundada no capítulo 5, buscando mostrar que realmente foi possível, com esse trabalho, alcançar esse objetivo, né? Essa ampla apresentação buscou entender o contexto socioeconômico, político em que o FOCORE foi conduzido e conhecer os atores envolvidos no processo, né, as instituições que estavam presentes ali na elaboração, no planejamento, no desenvolvimento do FOCORE, né? Com um destaque aí a lei número 0588 de 2019, que tornou possível, né, a gente desenvolver essa política pública, ou é a base para essa política pública que está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Educação em parceria conosco, né? Então, o papel do FOCORE foi destacado sempre em todos esses momentos, né, mostrando a importância dele para a consolidação dessa política, né? E, finalmente, a gente descreve de forma detalhada essa experiência, né, experiência do FOCORE, e depois faz uma avaliação desse trabalho como um todo, tá certo? Entendemos que a hipótese de pesquisa desse trabalho ela foi alcançada, a formação continuada de professores em robótica educacional proporcionou, então, a implementação desse recurso nas práticas pedagógicas das escolas que estiveram envolvidas no processo, né? E os professores realmente conseguiram desenvolver ali, durante o tempo das oficinas pedagógicas, né, que foi o tempo, foi o momento de avaliação final desse trabalho, conseguiram desenvolver planejamentos de aulas interdisciplinares, usando a robótica como um recurso pedagógico interdisciplinar, né? E essa experiência foi muito gratificante para nós. Encerro aqui a minha apresentação, agradecendo a atenção dos professores, né, que a ouviram. Eu tentei
cumprir aí o tempo que me foi dado. Desculpa aí se eu atropelei muito e não fui tão detalhado, né? Não me detalhei tanto em aspectos importantes do trabalho que a gente escreveu. Obrigada, Denilton. Marcos, você quer conduzir? Vou tirar aqui a minha apresentação. Eu vou interromper a gravação e vou reiniciar de novo, tá certo? Só um minutinho. Então, muito obrigada, Denilton. Os professores fizeram a leitura e lá nós